Muito bem. Boa noite a todos, para aqueles que eu ainda não tinha tido a chance de dizer. Boa noite para quem está nos assistindo também. Hoje a gente vai falar do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, item de 1 a 3. É uma passagem bastante conhecida de todos nós, porque é a passagem da parábola do bom samaritano, como a Sá comentou. Começa assim: quando Jesus diz aos discípulos que num determinado momento nós estaríamos, ele se refere aos discípulos, mas em relação à humanidade, né? Que nós seríamos divididos em 2 grupos. Um grupo seria dito: bendito sois vós, porque eu tive fome e me deste o que comer, eu tive frio e você me aqueceu, eu tive nu e você me cobriu com uma roupa, eu não tinha onde morar e você me acolheu, eu estava no hospital e você me visitou, eu estava na prisão e você me enviou uma mensagem. E para o outro grupo ele ia dizer: para vocês que não fizeram a mesma coisa, eu tive fome e vocês não me deram o que comer, eu tive sede e vocês não me ofereceram um copo de água, eu tive frio e assim eu fiquei, eu não tinha onde morar e vocês me deixaram na rua, eu fiquei preso e ninguém foi me ver, eu estava no hospital e sequer um aconchego eu recebi. E aí os 2 grupos, um todo cheio de dedo, né, para quem ele havia dito que tinha feito, era Jesus dizendo aos seus discípulos, né, para aqueles que eles bem sem graça, né, levantavam a pergunta, e o outro grupo, ao qual havia sido dito que não foi feito, bem na defensiva, né, mas como assim? Que horas que foi que o senhor teve fome, que a gente não deu o que comer, que teve frio e que a gente... Quando é que foi isso? E os outros, quando que a gente alimentou o Senhor? Quando que a gente estava sem graça também, né? Porque ninguém tinha na memória. E aí, Jesus disse assim: todas as vezes que vocês fizerem por um dos meus pequeninos, é a mim que vocês fazem. Todas as vezes que vocês deixaram de fazer para um dos pequeninos, foi a mim que vocês deixaram de assistir. Muito bem. Aí, ele continuou a conversa com os seus discípulos. E um deles disse assim: mestre, o que a gente faz para ter a vida eterna? E aí ele disse assim: qual é a lei? E agora, para quebrar um pouco, eu vou lembrar uma situação que eu vivi hoje, né? No trabalho, estava lá trabalhando, e a uns 2 metros mais ou menos de mim, tinha uma senhorinha e tinha um senhorzinho também, os 2 acima de 90 anos, com certeza. E ele, inclusive, era pastor, né? A gente fala Padre Michael, a gente se diz Father, né? A gente fala aqui como se fosse Pastor Michael. E a Hazel? E aí a Hazel tem um problema de memória, né? Então, ela perguntou assim, cada dia ela escolhe uma pergunta. Muda no dia, mas no dia inteiro é a mesma pergunta, né? No dia inteiro é aquele conjunto de perguntas, aí no outro dia vai ser outro conjunto de perguntas. Então ela falou assim: onde é que esquisito, né? Onde que eu tô? Onde que é aqui? E aí o Father Michael falou: na Opal, é a nossa casa. A gente, mas eu tenho quarto individual, né? Aí ele falou: tem quarto individual. Aí ela falou assim: com banheiro. Aí ele falou: com banheiro. Você gosta? Você é feliz aqui? Ele falou: sou. Todos somos felizes aqui. É que eu acabei de chegar. 10 anos. É que eu acabei de chegar. Aí ele falou: tá bom. Eu estava na primeira sentença, escrevendo. Quando eu cheguei na terceira sentença, ela virou para ele e falou assim: o que é aqui mesmo? Aí o Padre Mike falou assim: é oco, a gente mora aqui. Aí ela falou assim: mas eu tenho quarto individual? Ele falou: tem, você tem quarto individual.
Em meia hora, ela perguntou 10 vezes essa sequência que eu apresentei para vocês. E o Father Michael mandou bem, porque ele respondeu as 10 vezes. Quando foi na 11ª vez, ele virou para ela e falou assim, eu já te falei. Portanto, por que eu estou lembrando disso agora? Porque acho que Deus, alguma hora, pensa isso da gente também. Porque esse assunto aqui já foi tratado, né? Mas a gente tem que escutar de novo. Eu, pelo menos, tenho que escutar de novo, porque eu ainda não dei conta. É mais ou menos que nem com a Reis, acho que a gente esquece, acho que a gente... Então, às vezes, eu acho que Deus deve... O Rabi até, eu estava em casa um pouco atarefada, e aí, como boa mãe, né? Eu dei alguns encaminhamentos, ele falou, mãe, do que é a preleção hoje mesmo? Do que é o bate-papo hoje mesmo? Aí eu falei, não é sobre paciência. Um pouco é, né? A paciência de Deus, na verdade, para conosco. Aí, Jesus responde assim, qual é a lei? Que acho que a gente podia responder em coro, né? A lei maior ou o primeiro mandamento, de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não é verdade? A gente tem isso como conhecimento, né? Aí, eles continuaram. Ah, mas quem é o meu próximo? Alguém perguntou. Aí foi que Jesus entrou, então, com a parábola do bom samaritano. Então, ele disse assim, estava uma vez uma figura caminhando de Jerusalém a Jericó e foi assaltado. E os assaltantes, num furor, num ataque de agressividade, não só roubaram o indivíduo, mas bateram no indivíduo, espancaram e ele ficou ao chão, sangrando e desacordado. E aí, por ele, passou um sacerdote. Deu uma olhadinha e continuou. Em seguida, passou um levita, que mais ou menos fez até que não viu e continuou. Depois passou um samaritano e se sensibilizou, e socorreu, e acolheu, e colocou o indivíduo em cima do seu cavalo e levou até a uma hotelaria, cuidou, tratou pessoalmente do indivíduo que estava machucado e ainda disse, olha, eu sou viajante, eu tenho que continuar na minha jornada, mas todos os cuidados que vocês oferecerem, a alimentação que vocês derem, eu ao retornar acerto as contas. Por favor, cuidem dele. Eu comecei a pesquisar, sabe, sobre o samaritano, sobre o levita, sobre o... E aí, numa conversa com o Tico, larga a mão disso daí. Isso não tem a menor importância. Vamos falar o primeiro, segundo e terceiro, para que a gente não incorra no erro de fazer uma análise diferente do que a parábola requer que a gente faça. Então, não importa quem era, olha, o primeiro, o segundo e o terceiro, a gente vai dizer assim. Aí, Jesus disse, então, quem foi o próximo dessa pessoa acidentada? Aí todo mundo respondeu, o terceiro. Agora eu vou contar uma outra historinha, para a gente ver quando que a gente é o primeiro, o segundo ou o terceiro, para a gente refletir juntos. Uma vez nós fomos para Sydney, a família toda, né? E aí, nem morávamos aqui ainda, morávamos em Adelaide, se não me falha a memória, e a gente tinha passeado, saído, tal. No final da noite, nós fomos ao McDonald's, o que é quase comum, né? Então, às vezes a gente faz isso, no passar da noite, fomos ao McDonald's. Vamos lá, pedimos, não sei o quê. Quando a gente estava saindo do McDonald's, na frente do McDonald's tinha um cidadão, um irmão, caído no chão. E aí, sabe o que aconteceu? Nada, porque a gente congelou. A gente ficou, sabe, naquela assim, você não sabe o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Enquanto a gente pensava, olhava um para o outro e ficou meio sem jeito, uma boa alma foi bem mais rápida, já agachou, perguntou para a pessoa, você está bem? Começou a ligar, pegou o cara, não respondia, pegou o telefone, ligou para a ambulância, etc. e tal. Quantas vezes a gente congela? Que esse era um caso que chamava a atenção, como a parábola
do bom samaritano, não é verdade? Mas quantas vezes um irmão precisa da ajuda da gente e a gente congela? E a gente congela. A gente fica sem saber o que fazer, né? A gente fica processando antes de agir, não é verdade? Então, vai aqui uma reflexão para a gente fazer. Tem um ditado que diz assim, Carlinha, relaxa, tudo bem, fica calma, é errando que se aprende. Aí o Cortella disse outro dia, discordo dessa afirmação. Eu não acho que é errando que se aprende. Eu acho que é corrigindo o erro que a gente aprende. É quando a gente tem a segunda oportunidade, a terceira oportunidade, a quarta oportunidade e a gente parte para a ação. Então, agindo, a gente aprende. Achei interessante isso, não é verdade? Muito bem. Aí eu vou chamar o Tico, por favor. Só porque eu tenho mais liberdade com ele? Porque eu vou fazer uma pergunta que ele vai ter que responder, tá? Para a gente continuar nessa reflexão. Só porque eu tenho mais liberdade, vai. Né, Cátia? Eu vou te fazer uma pergunta e você vai me responder, tá bom? Eu vou fazer uma pergunta antes de você responder, você dá uns segundos para a gente pensar, para cada um pensar, tá? Tico, você é uma pessoa má? Essa é a pergunta. Tico, você é uma pessoa má? Nossa, tá filmando tudo. Eu convido a todos a perguntarem a si mesmos essa pergunta, fazerem a si mesmos de casa e aqui. Eu acho que às vezes eu posso ser uma pessoa má, mas às vezes posso ser uma pessoa boa. Eu acho que é difícil rotular assim como ou má ou boa. Muito obrigada, Tico. Na verdade, isso foi uma encenaçãozinha que eu tinha pedido para ele, que essa tinha que ser a resposta, ele não podia dizer. Porque é essa reflexão para a gente fazer da dualidade que existe em nós. E o benefício da língua portuguesa para a gente compreender esse assunto agora. Porque em inglês, a gente só tem um verbo para expressar o ser e o estar, não é verdade? To be. Expressa os dois. Em português, a gente tem a bênção de conseguir identificar as situações. Uma como um estado permanente e outra como um estado temporário, entre o ser e o estar. Então, o que o Tico, na verdade, respondeu foi que ele, às vezes, está mal, às vezes ele está bom. E assim, de fato, se a gente lembrar do que diz Hermance do Fox, que a gente já estudou junto, se a gente lembrar da Joana de Ângeles, se a gente lembrar até de Freud, vamos falar assim, né? Bem ano passado para não correr o risco de não dar nenhum fora, mas fala da dualidade que existe em nós, entre a luz e a sombra, não é? Agora, a grande questão é que, como dizia Paulo de Tarso, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, é aí, com o livre-arbítrio, quando a gente decide ser o personagem principal, quando a gente decide deixar de ser observador, como nós fomos no caso que eu dei como exemplo para vocês, quando a gente resolve atuar, então a gente faz uso do livre-arbítrio para que o nosso lado luz sobressaia. Beleza. Aí, quando eu gosto bastante, não é segredo para ninguém, de observar o que dizem as outras correntes, não só a nossa, né? Não só o espiritismo. Eu adoro quando a gente faz esse bem bolado, quando existe esse tricô, e principalmente porque eu acredito que quando uma informação vem da espiritualidade de luz, ela encontra os seus caminhos para alcançar diferentes corações. Então eu vim a descobrir nessas pesquisas que Dalai Lama falou algo que eu já tinha visto ser dito pelo Chico. E eu achei super curioso.
respeitando naturalmente a diferença lexical, as palavras, a região onde mora, enfim, né? O background, a cultura e tudo mais. Mas, na verdade, eles disseram assim, que aqueles dias, quando a gente está triste, quando a gente está amargurado, quando a gente está ressentido, quando a gente está sem esperança, quando a gente está com um vazio enorme, quando a gente está se criticando ao máximo, quando a gente está profundamente triste, a gente, na verdade, está com saudades de Deus. Eu achei tão pertinente isso. E os dois dizerem em momentos completamente distintos exatamente a mesma coisa. Quando nós nos encontramos nesse estado, a gente está com saudades de Deus. O que a gente faz quando a gente está com saudades de uma pessoa? Liga é uma delas, né? E quando a gente está com bastante saudades, o que a gente tem vontade de fazer, Ti? Como a gente está das nossas crianças? De encontrar, de abraçar, de cuidar, não é verdade? De conversar. Não é isso que a gente tem vontade de fazer para matar as saudades? Então, se Jesus disse que nós somos uma centelha divina, quer dizer que Deus mora onde? Será que mora no Vaticano? Será que mora aqui, quando a gente se reúne? Será que mora numa igreja anglicana? Onde será que Deus mora se nós somos uma centelha divina? E nós, exatamente, dentro de nós, no nosso coração, não é verdade? Então, quais as duas formas da gente matar saudades? Quando a gente se reencontra, quando a gente se abraça, quando a gente se perdoa, quando a gente se faz carinho, quando a gente se respeita. Essa é uma das formas da gente encontrar Deus. E a outra é quando a gente socorre o nosso irmão. Porque é nele, é no coração dele em que Deus está. Em nenhum outro lugar. Portanto, tem uma música, eu acho que é uma música gospel. É de autoria do Eli Soares. Não sei se algum de vocês conhece, né? Ela diz assim, deixa eu ver onde eu pus. Se eu não consigo estender a mão ao meu irmão, onde está Deus? É a letra. Se eu não consigo fazer o bem sem olhar para quem? Onde está Deus? Se eu não consigo perdoar quem me ofendeu, onde está Deus? Está lá fora e a alma chora. Achei de uma delicadeza muito grande essa letra. E aí, vou trazer para vocês uma outra historinha que eu espero, não sei se o Rabi vai estar ouvindo lá de casa. Mas eu ia pedir permissão para ele. Agora, como ele não está aqui, nem sei se ele está lá ouvindo, vai ser a permissão mesmo, né? Porque eu vou partilhar uma historinha. Que é a seguinte. Quando as crianças eram pequenas, a gente ia ao Brasil e eles ficavam um período com a minha mãe, né? Com a minha irmã. E a minha irmã é assim, a tia, a madrinha. Aquilo que as crianças fazem, tudo que não faz na casa da gente, era lá que eles faziam. Então, as férias, literalmente. Morava numa chácara, pensa nas crianças, achar que aquilo era o paraíso, né? Aí, tá, eles foram passar os dias com ela. Então, lá, no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, ia brigadeiro daqui, ia piscina dali, ia farra colar, ia que horas que vai dormir, Deus é que sabe, né? E no terceiro dia, eu não sei, deve ter sido a Clariana com essa parte, eu não me recordo, mas alguém, ou o Kainan, quando ele chegou perto, alguém falou assim, ai, Rabi, pelo amor de Deus, vai escovar os dentes. E o Rabi, e ele falou assim, nossa, acho que faz uns 3 dias que eu não escovo os dentes. Quando ele falou isso, ele tinha 7 aninhos.
A minha irmã falou, pelo amor de Deus, a minha irmã me mata. Vai escovar esses dentes, Ravi, que você vai me colocar em problema. E não sei, pôs o menino para correr para escovar os dentes. Ele foi. E eles ficaram na mesa de café da manhã. E ele, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, o Ravi voltou. Quando o Ravi voltou, ele falou assim, gente, parece que Deus entrou na minha boca. Nós nunca mais vamos esquecer dessa história, vai estar com a gente para sempre. Quando o coração da gente está limpo, é essa sensação. Exatamente como ele descreveu. Olha que 7 ninhos. Como é genuíno essa colocação, não é verdade? Como é apropriada essa comparação. Que quando a gente se sente limpo, quando a gente se sente leve, a gente se sente próximo de Deus. A gente se sente em contato com Deus. Posto, pois, como essas são as duas formas, fica aqui o meu convite a todos sobre o voluntariado. Falaram aqui hoje a respeito do plasma, a respeito do Evangelho no Lar, não é verdade? O Douglas sempre faz um papel lindo de divulgação dos trabalhos de ser voluntário na comunidade. Se vocês quiserem, também tem uma nursing home para vocês voluntariarem, que é da hora. Aliás, tem 2, tem 8, mas dependendo, eu falo que só tem 2. Mas não, tem 8. Então, se a pessoa morar um pouco mais para o norte, um pouco mais para o oeste, um pouco mais, a gente indica as outras também. Mas se alguém quiser voluntariar no sul, tem 2 nursing homes. E tem uma bem pertinho aqui, que a Cris também pode ajudar a indicar, porque é um canal para a gente estar. A Hazel, como eu contei para vocês, tudo que ela precisava era de alguém para quem ela pudesse repetir a história. Porque daí, quando ele ficou bravo, ela falou assim, desculpa, não vou perguntar mais. Quando eu estava na 6ª linha, a pergunta veio de novo. Não é verdade? Porque esse problema é de memória. Então, às vezes, é muito pouquinho o que as pessoas precisam da gente. Então, fica feito o convite e eu vou encerrar com a definição que, como eu falei a respeito do Dalai Lama, né, também eu estava escutando um outro podcast e eu ouvi que o budismo tem 6 pilares. Eu não conheço o budismo, apesar de ser uma admiradora dos seguidores, né? Não conheço, tá? Mas eu ouvi os 6 pilares e eu vou partilhar 2 com vocês que eu acho que é legal da gente levar para casa. Um deles se chama Dana, que é quando nós estamos presentes, totalmente presentes no momento. Então, a gente não está preocupado com o futuro, a gente não está vivendo o passado. A gente entrega 100% da gente àquele momento. 100% do nosso amor, 100% do nosso carinho, 100% da nossa atenção, 100% da nossa capacidade de conseguir ouvir ao momento. E o outro se chama Sila, que eu achei demais a descrição de Sila, que diz o seguinte, que nós não façamos o mal e façamos o bem ao maior número de seres possíveis. Não fala pessoas, fala seres. Que a gente possa fazer o bem ao maior número de seres possíveis. Às vezes eu defendo os idosos, porque é a minha praia, por isso estou fazendo convite. Mas às vezes a gente vai trabalhar na defesa de um animal, às vezes a gente vai trabalhar na defesa de uma mata, às vezes a gente vai trabalhar na recuperação de uma determinada área. São muitas, muitas as frentes. E por incrível que pareça, aquelas citações de Jesus, há 2000 anos atrás, não mudaram. Porque as pessoas passam fome, elas passam sede, elas têm frio, elas estão na prisão e nos hospitais. Ou seja, tem muito ainda para a gente fazer, a gente não deu conta do recado. Então, por isso, aquele chacoalhão do Father Michael na Hazel, de Deus para nós, de nós para nós mesmos. Tá bom? Esse é o recado da noite de hoje. Espero que vocês fechem, se quiserem, possam fechar os olhos, se sentem confortáveis para a nossa oração de encerramento. Obrigada, Senhor, Pai amoroso,
por mais uma semana. Obrigada pela acolhida. Obrigada pelas mensagens que a espiritualidade de luz nos reservou. Obrigada pelas informações que alcançam a nossa mente e devagarzinho ocupam o nosso coração. Obrigada pelo dom da vida. Obrigada pelos benefícios, pelas benéfices concedidos pela Mãe Natureza. Obrigada pelos erros. Obrigada pelos acertos. Obrigada pela jornada. Obrigada, Senhor. Nesta noite, colocamos-nos espiritualmente de joelhos, pedindo para que a transformação ocorra em nós. Sendo assim, o que fazer? Perdoe-se, reparando. Como? Amando. Ame os filhos que não têm mães. Ame as mães que não têm filhos. Ame a senhora idosa. Ame o pai alquebrado. Ame o irmão viciado. Ame o próximo maledicente. Ame a criança que deseja sorrir para o futuro. Ame a vida. Ame a cura. Adote uma causa. Ame a circulação do bem a partir de ti, a partir de nós. Que assim seja.